Oi, pessoal, continuando aí nosso assunto sobre a escravidão e a resistência, nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão indígena no Brasil colonial. Aqui você vê uma imagem do Jean-Baptiste Debré, né? Índios, soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos, né? Então você vai ver aí que entre eles estavam aí aprisionando no Brasil, né, índios para que eles pudessem trabalhar de forma escrava. Aqui a gente vai falar o seguinte, a gente percebe que a escravidão ela existe desde os primórdios, lá desde o início da colonização, principalmente entre os anos de 1540 até 1570, ou seja, a mão de obra indígena ela era uma alternativa para a mão de obra africana, então, durante todo o período colonial, né? Só que os indígenas, como eles eram considerados, aqui eu coloquei súditos da coroa portuguesa, escravizar esses índios, gente, era uma polêmica, né? Mesmo assim, né? Isso era legalmente possível e que foi uma prática que vai acontecer até o final do século XVIII, mesmo falando, não pode. Isso vai acontecer até o século XVIII. Quais são as principais características, né, dessa escravização indígena no Brasil? No início da colonização, olha só, a mão de obra indígena ela vai ser utilizada na extração do pau-brasil, né? Em troca dessa mão de obra, nós tínhamos a realização do escambo. Olha aqui, ó, em vermelho. O escambo era uma forma de troca. Então, era uma forma de troca de produto por produto. Então, eu trocava um objeto por outro, como facão, espelho, aguardente. E olha o que o português fazia, né? O português, em troca da extração do pau-brasil, que era o índio quem fazia, ele dava para ele chaveiro, facão, espelho, como você pode perceber nas imagens. Então, todas as vezes que nós falamos de escambo, nós estamos falando de um sistema, de uma prática de troca, trabalho de um produto por outro. Então, trocava-se o pau-brasil, que era uma madeira muito valiosa, porque com o pau-brasil fazia-se objetos, tingia tecidos, reparava os navios, e em troca o índio recebia aí, né, igual o cara fala, um presente da terrinha, chaveiro. Essa era a forma de pagamento pela extração do pau-brasil. Posteriormente, os índios eles passaram a ser empregados, né, em algumas atividades como a coleta da droga do sertão. Né? As drogas do sertão são algumas especiarias que eram extraídas do sertão brasileiro, lá na época das entradas e bandeiras, quando a gente o bandeirante começou a explorar e a conhecer o território, né? Então, esse índio que não podia ser escravizado, ele vai ser usado muito, especialmente pelos jesuítas, para que eles pudessem coletar essas especiarias, como o cravo, o cacau, o guaraná, o urucum, a baunilha, né? Então, esses produtos são conhecidos como drogas do sertão porque são especiarias, tá? Elas são exploradas, essas drogas do sertão, essas especiarias, especialmente aqui na Amazônia. Para que eles utilizavam o cacau, o cravo, o urucum? Eles vão utilizar para fazer perfumes, medicamento, para fazer corante, para fazer aromatizante e até mesmo para fazer planta medicinal. Então, você percebe que o pau-brasil e essas especiarias brasileiras, chamadas de droga do sertão, eram utilizadas numa prática que nós chamamos de extrativismo, tá? Como os africanos eram caros demais para aqueles que, né, para ser adquirido, como algumas pessoas não conseguiam aí, não tinham dinheiro suficiente para atender a sua demanda de mão de obra, para poder ter esse escravo negro, a alternativa, então, foi escravizar o indígena, né? Como era uma mercadoria, um produto muito caro, aqueles que não possuíam
condição suficiente para ter esses escravos negros vindos da África, eles tinham a alternativa de ter a mão de obra indígena como escrava. Então, esses senhores de engenho, eles passam a recorrer a essa escravização através de expedições chamadas bandeiras de apresamento. Olha aí em vermelho em destaque. A bandeira de apresamento o próprio nome fala, bandeira para aprisionar o indígena, né? O índio passa a ser uma mercadoria, agora de exportação para outras capitanias da própria colônia. E as missões jesuíticas, que eram missões destinadas para a catequese do índio, elas vão ser os principais alvos dessas bandeiras. O bandeirante vai chegar lá, porque lá nós tínhamos um número grande de nativos, né, que já estavam aculturados, catequizados, e eles acabam sendo, então, essas bandeiras, essas missões acabam sendo invadidas por esses bandeirantes, que tinham a função primordial de aprisionar esses índios para levá-los principalmente para a região de São Paulo e ali torná-los, fazer deles escravos. Né? Esses índios, eles estavam mansinhos, eles não tinham armas, eles estavam acostumados à vida sedentária, trabalho agrícola, então era a mão de obra adequada. Você vai perceber aqui, ó, que nós temos uma imagem que representa o grande êxodo. Essa obra representa a fuga ocorrida em 1631 de jesuítas e de 12 mil indígenas sobreviventes das missões do Guairá, após ataques dos bandeirantes paulistas que apresaram cerca de 60 mil índios e dizimaram outros 15 mil. Né? Então, você vai ver aí como que esse bandeirante, como ele é chamado, né? Como que ele tratava principalmente a figura não só do negro, como a figura também do índio. Né? E eles acabam buscando esse indígena como comerciantes para abastecer o mercado dessa mão de obra. Entretanto, olha o que diz o nosso texto, os impedimentos legais foram surgindo, né, a partir do momento aí do século XVI. Conforme a lei, olha o que diz, o índio somente poderia ser escravizado em situações de guerra justa, ou seja, quando eram hostis aos colonizadores. Então, quando eles se mostravam hostis, eles poderiam, então, ser escravizados. Ele chama de guerra justa. Mas só o rei poderia decretar essa guerra justa contra uma tribo, né? Apesar de alguns governadores de capitania também fizessem isso. Então, era uma forma aí de garantir e de justificar. Não, a tribo se rebelou, a tribo foi hostil. Então, pela guerra justa, que é uma ação legal, nós podemos escravizá-lo. Né? Além disso, outra forma de obter esses escravos era comprando os prisioneiros de conflitos entre as tribos nas guerras intertribais, na chamada compra à corda. Lembra? Se você assistiu aí, se você lembra da nossa aula sobre a escravização, a escravidão do negro, você vai lembrar que lá na África, quando as tribos brigavam entre si, a tribo perdedora se tornava prisioneira da ganhadora. Aqui acontece a mesma coisa, a compra à corda, ou seja, quando haviam as guerras intertribais entre as tribos, o prisioneiro era vendido, o prisioneiro era uma moeda de troca aí para que ele pudesse se tornar escravo e vendido. A mão de obra era muito valorizada, olha só, na povoação do território, ou até mesmo para ocupar as fronteiras. Era utilizada em combates para conter escravos africanos ou até mesmo para auxiliar os capitães do mato na captura de escravos fugidos, e inclusive capturar outros índios também para se tornarem escravos. Só que essa escravidão indígena ela foi sendo suplantada pela africana, né? Porque eles acreditavam que o índio não suportava o trabalho forçado e eles acabavam morrendo. Por isso essa ideia que se tem que o índio é preguiçoso, né? E isso vai acontecer em decorrência também do trabalho pesado. Os índios, eles não eram imunes a determinadas doenças, principalmente, por exemplo, uma gripe.
O índio, se contraísse uma gripe, ele morria, sarampo, varíola, que são doenças que eles tinham em contato com o homem branco, por eles não saberem o que era, por eles não saberem como tratar com aquilo, eles acabavam morrendo também, né? Atualmente sabe-se que esses indígenas eram muito rebeldes, mesmo quando eram punidos, além da possibilidade de fugirem para a mata, onde conheciam o território melhor que o colonizador. E, afinal de contas, a terra era deles, né? Afinal de contas, o português chegou numa terra que já tinha dono, e acabava mesmo que haveria resistência a essa rebeldia por parte do indígena. Coroa, igreja e escravidão indígena. O que é isso? A gente tem uma tela do Benedito Calixto, né, que é o padre Anchieta e padre Nóbrega, na cabana do Pindobuçu, que é o momento aqui que ele retrata a catequização dos índios. O que acontece? A coroa, ela tinha uma posição junto com a igreja, muito ambígua quanto à escravização indígena, né? Porque o que acontece? O jesuíta, ele chegou aqui para catequizar esse índio, usou ele na exploração das drogas do sertão, complicado, né? Quer dizer, a coroa diz que não pode escravizar, mas se tiver uma guerra justa, ele pode se tornar escravo. Tá vendo como é ambíguo? A igreja diz que o índio não pode ser escravo, mas ela catequiza ele numa missão jesuítica e faz ele explorar a droga do sertão para o jesuíta. Então, você percebe que havia essa certa ambiguidade aí, né, com relação à postura tanto da coroa portuguesa quanto da própria Igreja Católica com relação ao indígena. E vale lembrar que eles eram aliados muito valiosos para o rei, né, como no caso aqui dos tupiniquins, que vão se aliar aos portugueses contra os tamoios, que eram aliados dos franceses, tribos rivais. Os tupiniquins apoiam os portugueses porque eles eram inimigos dos tamoios, e os tamoios, que eram aliados dos franceses, que também eram inimigos dos portugueses. Então, você percebe já essa aliançazinha política aí. A igreja combate a escravidão, mas tem o interesse de catequizar, de levar para a missão, né? Então, você vai percebendo aí que tem todo um processo, mesmo que eu pegue, mesmo que eu faça, mas o índio não fazia o serviço forçado, mas ele é catequizado, eu tiro a religião dele, eu imponho a religião do homem branco para ele, isso é uma forma, gente, de aculturação, é uma forma de realmente escravizá-lo nesse processo aí. Porque aí a gente, mais uma vez, como aconteceu com o africano, não respeita a cultura, não respeita os hábitos, não respeita a etnia, e tudo por interesse, por um mero interesse do português na época sobre o Brasil, que era um interesse de exploração. Aqui você tem uma imagem dessas missões jesuíticas, né? Você tem aqui, o que a gente chama de assentamentos ou missões, onde os índios eram catequizados, mas que também era um lugar onde eles estavam sujeitos ao ataque dos colonos, dos bandeirantes, que iam até ali capturá-los, né, para que eles pudessem se tornar um objeto de mercado, para que eles pudessem ser vendidos como escravos. Olha o contexto histórico. Aqui a gente tem uma carta chamada Carta Régia, de 20 de março de 1570. A escravidão indígena foi proibida pela primeira vez por meio da Carta Régia de 1570, a qual instituiu a guerra justa e a escravidão voluntária. Olha só a justificativa aí da guerra justa. Olha o que diz a carta. Defendo e mando que daqui em diante se não use nas ditas partes do Brasil dos modos que se até ora usou em fazer cativos os ditos gentios, nem se possam cativar por modo nem maneira alguma, salvo aqueles que forem tomados em guerra justa, que os portugueses fizerem aos ditos gentios, com autoridade e licença minha ou do meu governador das ditas partes, ou aqueles que costumam saltear os portugueses, ou a outros gentios para os comerem, assim como são os que se chamam aimorés e outros semelhantes. Então, aí o que a carta está dizendo? Olha, se tiver uma guerra justa, ele se torna escravo. Eu e o meu governador, ele vai poder, então, decretar que aquela tribo rival, aquela tribo rebelde, os gentios, os selvagens, sejam, então, escravizados, porque eles foram
É porque eles se levantaram contra a coroa portuguesa. E tem uma parte interessante, ou que ele fala assim, ou aqueles que costumam saltear os portugueses, ou a outros gentios para os comerem. Está falando dos índios canibais, aqueles que tinham a prática do canibalismo, que a gente sabe que era uma prática, era um ritual religioso, um ritual de obter a força do outro guerreiro, né? Que acontecia, por exemplo, na tribo dos Aimorés e de outros que aqui estavam. Só que a gente sabe que muitas vezes essa lei, a gente como existe hoje, né, fazia-se muita vista grossa por parte das autoridades que acabavam, né, como se não vissem a realidade, acabavam permitindo a escravização desses povos indígenas, que acabava sendo algo recorrente. Em 1682, olha só, a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão é criada para suprir a colônia com mão de obra africana e substituir esse trabalho indígena. Mesmo assim, ela só vai ser combatida efetivamente a partir de 1757. A lei foi criada em 1570, mas ela só vai ser combatida de fato ela só se torna efetiva, só vai acontecer de fato e de verdade a partir de 1757, quando o Marquês de Pombal, né, faz esse decreto. Então você percebe aí que essa coisa de fazer a lei, fazer vista grossa, ela não é algo de agora, né? Já há muito tempo atrás já se tinha a lei, já se demorava para fazê-la efetiva, e pior ainda, além de demorar para fazer essa lei efetiva, ainda tinham aqueles que faziam vista grossa e muita coisa havia permissão. Nós encerramos por aqui esse momento de escravidão e da resistência, primeiro do africano que nós vimos e agora do indígena. Até a próxima aula.